Estamos aqui agora com a Aline Cantarelli para um bate-papo super leve e descontraído sobre o tema família, sexualidade, vida conjugal, maternidade. Seja muito bem-vinda, Aline. Olha, que alegria estar aqui com você hoje. Vai ser um prazer vir aqui conversar. Eu tenho certeza de que vem papo bom pela frente. Com certeza, eu tenho certeza também que muitas pessoas, muitas mulheres têm muitas curiosidades de sentar à mesa com você e tirar todas essas dúvidas que você vem aí sanando de tantas famílias, de tantas vidas reconstituídas, né, através do seu trabalho. E é muito maravilhoso, eu sou uma fã, posso me considerar assim. Eu queria já saber, né, quem é a Aline Cantarelli, qual a sua atuação enquanto mentora de mulheres, enquanto terapeuta, professora? Me conte. Primeiro, é difícil a gente falar de nós, né, de um ponto de vista tão amplo logo no papo no podcast. Então, vou contar o que geralmente o pessoal gosta de conhecer de mim, né? Bom, primeira coisa é que eu gosto muito de contar que eu venho de uma história familiar na qual eu vi os meus bisavós fazerem 60 anos de casados, meus avós 50, meus pais mais que 40. Então, de fato, eu tenho um legado familiar diferente da maioria das pessoas e eu sei que isso é um privilégio. Então, eu não comecei a minha carreira de maneira linear, pensando assim, eu vou trabalhar pró-família, vou trabalhar com as famílias, vou desenvolver métodos e, enfim, vou estudar sobre isso. Na verdade, o meu único medo era falhar. Eu tinha um medo absurdo de ser uma mulher divorciada. Não porque eu não fosse me bastar ou qualquer coisa assim, mas do ponto de vista emocional, né? De romper, de saber... alguém que cresce sabendo o valor de uma família não consegue imaginar a história de uma outra maneira, né? Você sabe o bem que aquilo faz, o quanto aquilo faz a diferença na tua vida e na vida de quem te cerca, né? Especialmente quando você está falando de ter filhos. Então, a lógica de me casar para divorciar era uma lógica que não era razoável para mim, que é uma coisa um pouco diferente da minha geração, né? As mulheres do meu tempo, e logo que eu entrei no mercado de trabalho, a referência, eu costumo brincar com as mulheradas, era a Meryl Streep, né? Meia fina, escarpão, salto alto, dinheiro no bolso e homem se a gente quiser, quando a gente quiser. Autossuficiência, né? Total, né? É uma geração traumatizada, uma geração, enfim. Então, existia uma lógica de independência, de autonomia e de que longe disso você não teria sucesso. Eu venho de uma estrutura familiar onde os homens eram homens de força, homens fortes, presentes. Então, quando eu falo de masculinidade, às vezes você fala, não, você deu sorte com seu marido. Não é uma questão de sorte. É uma questão de comportamento, comprometimento, fundamento são em valores e de uma hierarquia, uma estrutura familiar construída à base disso. Então, eu tive o privilégio de ter convívio, não é uma coisa que eu ouvir contar. Eu tive convívio com os bisavós, convívio com os meus avós, convívio com os meus pais e pares, né, meus tios. Então, a gente é uma família, de fato, que a gente se entende hoje, infelizmente, eu grifo isso, uma família diferenciada, né? Com gerações e mais gerações de casamentos felizes, onde as pessoas se doaram, não sem problemas, não sem dificuldades. E isso me forjou numa primeira etapa. Então, eu fui pro mercado de trabalho. Minha mãe é uma economista de formação, meu pai é publicitário, trabalhou na Globo há muitos anos. E eu vim de uma realidade, apesar disso, né, de uma realidade simples, que minha mãe abriu mão da carreira dela e a gente dividiu a meio o possível padrão de vida, uma vez que ela fica dedicada a nós nos primeiros 12 anos da minha vida. E então, eu chego no mercado de trabalho muito preparada, tá? Eu te diria, porque emocionalmente, graças ao bom Deus, eu tinha uma estrutura familiar, né, que sempre me incentivou, sempre buscou, né, me dar as melhores condições para que eu estivesse lá. E me deparo com pessoas que, apesar de terem muito mais sucesso material e financeiro imediato que eu, tinham uma vida totalmente dilacerada. Eu via as mulheres negociando divórcios, né, assim, não, por favor, e tal, como os filhos abandonados, que eu brinco numa educação EAD, ali no telefone, né, falando. E aí chega um ponto em que eu olho para toda aquela realidade e falo assim, cara, mas eu não quero isso para mim e eu também não quero abrir mão do meu sonho de ter família. Então, eu queria sucesso profissional e sucesso pessoal. Eu não queria ter que excluir uma realidade da outra. Só que isso é bem complexo. E foi aí que, ao longo dos anos, eu fui estudando para não correr o risco de me divorciar. Eu diria isso, né? Para agir preventivamente na minha vida de família. E aí, quando eu encontrei o meu marido, eu lembro que foi um fator decisor. Eu falei assim, é esse cara, eu quero casar com ele. Eu fico brincando, assim, na primeira era muito claro, né? Eu não tive dúvidas que seria ele a pessoa certa. Contudo, eu falei assim, se alguém não me ensinar o que tem que fazer, eu não duro 2 anos casada. O dia que ele me encheu os pacovar, né? Que a gente é italiano, fala assim, o dia que ele me encheu os pacovar, eu não dependo dele, eu peço divórcio. Eu lembro concretamente desse pensamento na minha cabeça. Por quê? Isso era uma coisa que eu fui ensinada sobre isso? Não. Que eu tinha referenciais sobre isso? Não. Muito diferente até do que as pessoas falam. Mas que era uma cultura, um ambiente externo que me dizia, tá tudo bem se você fizer isso, você vai seguir sua vida e que bom.
E aí eu comecei a negociar com ela, eu falei, mas não é a minha escolha. E comecei a estudar. E aí fui fazendo uma jornada, cheguei na primeira, vamos dizer assim, no primeiro grande ciclo de sucesso da minha carreira, onde eu tinha CNPJ, já tinha dois CNPJs, tinha empresas constituídas, já dava aula nessa época da área de gestão. E só que o que eu fazia fora do trabalho de gestão era, na hora do cafezinho, na hora da intimidade ali com as pessoas, eu ia falando para elas sobre o que eu vinha estudando. Até o ponto em que isso criou uma proporcionalidade em que as pessoas me pediam para eu atendê-las. Os clientes, né, meus clientes, poxa, super bem-sucedidos, das grandes SAs, né, as grandes multinacionais, tanto estatais quanto privadas, que a gente tinha no centro do Rio ali. E eles me pediam, você não me atende, não? E eu brincando, não, isso é pro bono, porque você é meu cliente, não sei o que, brincava os meus alunos igual. Até o ponto em que eu cheguei numa palestra, e nessa palestra, dentro da universidade, o tema era conciliação de vida pessoal e profissional, né, que está muito na moda agora, essa temática. E aí eu lotei aquele auditório e falei, uau, tem alguma coisa aqui. Aí cheguei, contratei um sujeito, e o sujeito virou para mim e falou assim, Aline, apesar de todo o seu sucesso, eu não acho que você tem que... Eu já queria abrir mais o CNPJ para empreendedorismo feminino, achando que esse era o caminho. Afinal, se eu conseguir explicar isso e as mulheres tinham esse drama há 15 anos. É o tema hoje em dia, né? 15 anos. Há 15 anos. Eu cheguei e falei assim, eu tô achando que isso vai dar super certo e tal, e eu vou abrir mais o CNPJ e vou tocar isso. Ele virou para mim e falou assim, não. Eu não acho que seja uma boa ideia. Você deveria trabalhar com a sua paixão. Ele até me falou, muitas pessoas vão tratar esse tema ainda. O cara, olha como era bom. Ele virou assim, muitas pessoas vão tratar esse tema ainda. Agora, você tem uma coisa que é única e eu acho que você deveria trabalhar com a sua paixão. Aí eu, muito, cara de pau, virei para ele, e qual é a minha paixão? E aí ele virou para mim e falou com toda a convicção, família. Na hora que ele falou família, de fato, uma ficha caiu. Para mim, de fato, aquilo ali foi uma estruturação de para onde eu deveria ir. E aí foi muito interessante que eu abri 5 vagas para minha agenda. Meu marido, muito, né, cabeça de homem de negócios e tal, ele falou, cara, abre 5, faz validação, faz um primeiro produto viável. Tem MVP, que a gente chama em empreendedorismo, né? Vai com 5. Se esses 5 não gostarem, só eles e você vão saber. E tá tudo bem, você volta, a sua carreira já tá estruturada, tá tudo jóia. Beleza. Quando eu abri essas 5 vagas, eu brinco, quando eu conto, um paciente novo chegou a mim, eu sempre conto essa história e chego. Dessas 5 vagas, eu tô aqui até hoje. É mais ou menos assim. Dessas 5 vagas, eu tô aqui até hoje, nesse podcast aqui falando sobre família. E continuo aí levando essa missão com muita alegria, de fato, trabalhando com a minha paixão. Ele foi absolutamente certeiro. E eu acho que o sucesso do meu trabalho, centenas de milhares de casos, tanto de alunos como de alunos e alunas, né? E de famílias mesmo, num processo terapêutico, né? De mentoração ali, reorganizados. Claro que é trabalho conjunto, mas dentro da minha metodologia, dentro da minha estrutura, eu acho que é fruto mesmo dessa paixão, dessa herança e de toda essa história que me conta e que, no fundo, eu acho que inspira tanto as pessoas, né? A gente quer a esperança de acreditar que o amor vale a pena e de que a família ainda existe, né? Como base fundamental da sociedade. Então, acho que é isso. Lindo de ouvir, Aline. Acho que é realmente muito inspirador essa tua história, essa tua trajetória também. Vendo você falar, eu percebo muito que você vem de uma família de base muito sólida. Mas a gente sabe que hoje em dia isso não é uma realidade da maioria das pessoas, infelizmente, né? Não é uma coisa nem que a gente fale como um olhar otimista, mas muito pelo contrário. E que bom que você está atuando nessa área. Mas pensando por esse lado, o que dizer para essas pessoas que não vêm de família estruturada, com essa base solidificada, com essas referências? Tem jeito? Obrigada por essa pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta, porque primeiro as pessoas costumam perguntar muito sobre jornada do herói, né? Falam, conta pra mim, qual que é a tua história, a tua jornada. E às vezes dizem assim, você nunca foi traída? Não. Teu pai nunca divorciou? Não. Tua mãe, você não viveu um lar disfuncional? Não. Teus filhos nunca viram isso, briga entre pai e mãe? Não. Você vai, uau. Perfeita, né? Na verdade, é o contrário. A gente... Porque tem muita luta, sabe? Eu não vivo isso porque é ocasional. Eu vivo isso porque é intencional. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar em destaque é esse. E o segundo é o seguinte. Eu, convicta que sou, né, do bem que faz e de como isso é frutuoso e podendo trazer, né, o impacto de várias gerações, eu costumo brincar que a gente que é humano, a gente não quer morrer. A gente pensa, a gente não quer morrer, né? Por mais que a gente tenha uma boa relação com o tema da morte, no final das contas, a gente não quer morrer. E eu costumo dizer que só tem um jeito da gente permanecer vivo. Se a gente existir dentro da memória de alguém. Se a gente for alguma coisa por alguém. E quem tem família, de fato, certamente você tem uma avó, uma tia, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe. Alguém que foi muito importante, um irmão. E talvez você já tenha perdido essa pessoa, ou talvez não tenha perdido ainda. Mas essa pessoa, ela te conta e você conta sobre essa pessoa. E eu costumo brincar que é o seguinte.
Se você não herdou, não teve o benefício, né? Eu fico brincando que eu sou da nobreza, né? Quando a gente é um nobre herda, muitas vezes, né? Eu falo, graças ao bom Deus, eu tenho essa boa herança. Mas se você não tem, eu não duvidaria nem um minuto sequer que vale infinitamente a pena apostar. Só quem experimenta se jogar e se lançar por pessoas, por amor a uma jornada, e depois colher os frutos disso, vai entender o que eu estou dizendo. É preciso que a gente lute com convicção sobre o que a gente quer. E muitas vezes é difícil a gente acreditar quando há desamor, quando a gente está sofrendo uma injustiça, uma covardia. Quando você veio de uma estrutura disfuncional. Mas se você pensar que o que você mais sonharia ter, em qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, seja você a pessoa que teve o pai e a mãe que divorciaram e viveu uma vida muito ruim, pensa o que você queria para os teus filhos. Se você é uma pessoa que está com o marido, né, com a cabeça virada, ou uma esposa com a cabeça, né? Se você pensar em o que você queria que o outro fizesse por ti, onde você queria enxergar amor na humanidade, onde você queria voltar a ter esperança. Se você pensar por um momento, não no que você está sentindo, mas em quem você gostaria de ser para essa pessoa, quem você gostaria que tivesse abraçado aquela criança que você foi quando houve o divórcio, o que você mais esperava? Que seus pais tivessem achado um caminho para que eles se conectassem de novo. Quando você tem um problema, sei lá, com seu marido e, de repente, a gente vê aquelas histórias, né? Romances ou histórias mesmo, testemunhos de felicidade e sucesso. E a gente olha e fala assim, uau, eu queria ter uma pessoa dessa para mim. Quem de nós nunca? Só que, muitas vezes, o chamado da vida é que nós sejamos essa pessoa. Então, eu sempre digo às pessoas, eu poderia também ter ficado só com, vamos dizer assim, com a boa herança da minha família. Quando esse sujeito fez isso, eu podia ter escolhido ficar só com a minha carreira. Mas quando ele tocou o meu coração com aquela ideia da paixão e quando eu já tinha tocado tantas vidas, mesmo que indiretamente com o tema, eu senti aquilo como um verdadeiro chamado. Então, hoje eu digo, eu trabalho com famílias porque eu quero estar aqui. É a minha frente de trabalho, é a minha frente como mulher, como mãe, como esposa, como cidadã. Eu acredito na família como base da sociedade. E eu acredito que se você tem uma super família, cuida muito bem dela e vai dar trabalho. E eu tô aqui pra gente fazer um trabalho excelente. Se você não tem, sonha com isso. Não tem nada que tenha sido posto aí. Viaja pra caramba, viagens paradisíacas, dinheiro no banco investido para você se aposentar ou viver 1.500 anos. Faça qualquer outra coisa. Não tem nada que realize mais do que servir e do que ser família com alguém. Isso eu tenho absoluta certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi em algum momento no Instagram, que fala, né, que eu posso não ter vindo de uma família estruturada, mas uma família estruturada vai sair de mim. Eu acho fantástico. Que tem pessoas que podem se agarrar também nessa esperança, né? Porque eu acredito que seja possível. Na sua jornada de trabalho, você deve ter visto muitas reconstruções. Completamente possível. Eu costumo dizer o seguinte, você veio de uma estrutura desordenada, você vai fazer uma ruptura geracional. Isso é a coisa mais bonita que tem. A história vai ser contada a partir de você. É uma história antes e depois da sua vida. Olha que missão sensacional. Aline, mas isso vai me exigir? Isso vai me desafiar? Isso vai me tirar da zona de conforto? Isso vai me obrigar a, de repente, sofrer ou suportar uma injustiça por maior tempo? Vai. Mas como é que a gente constrói alguma coisa grande? Eu não conheço nenhum atleta de sucesso, nenhum profissional bem-sucedido, nenhum artista que tenha grande fama, que não tenha feito grandes investimentos no rumo certo, no que ele realmente acredita, né? Ter feito, de fato, investimentos, desdobramentos, sacrifícios. Então, é o legado que vai exigir. Então, se você vem, é não deixar que o padrão, né, se esvaia. E se você não vem de uma estrutura familiar sólida e consolidada, é você apostar nessa construção como, de fato, um grande marco, tanto na sua vida quanto na vida de quem você ama. E, assim, a certeza que eu tenho, né? Eu tenho todos os casos, tá? Todos os casos de sucesso que eu tenho, independente que sejam. Ninguém fala foi fácil, né? Todo mundo fala foi difícil, foi exigente. Mas vale a pena, vale muito a pena. E eu sinto que cada vez que eu vivo isso, eu crio mais convicção. Parece que quanto mais isso retroalimenta, mais convicções isso gera em mim. Então, eu tenho certeza de que quem esteja nos ouvindo, né, pode acreditar que isso vale a pena. Independente que seja a questão, tá? Mas é uma comunicação, mas é uma doença, mas é um filho com... Não importa. Todos os temas são temas da família. Então, a gente só precisa buscar a ajuda certa. Eu acho que só precisa acreditar que é possível, manter a boa esperança e ter muita disposição para essa luta. Se for isso, há os meios para a gente achar o caminho certo. Se for esse o caso, né, daqui para frente, né? Com toda certeza. Aquele apego do fracasso anterior, né? Perfeito, geracional, sim, no caso. claro. Mas para continuar, né, eu acredito que
essa pergunta, eu ouço muito também através do seu canal, né, do seu Instagram, sobre o que é de fato um casamento de verdade, Aline. Muito boa pergunta. Traduza isso aí, por favor. A primeira coisa é que as pessoas estão casando e elas casam com um pezinho, se não der certo a gente separa. E aí eu gosto muito de afirmar uma coisa. Se você casou com a lógica de que vai dar errado ou que você pode sair do jogo, vai dar errado e você vai sair. Porque em algum momento vai ficar pesado. Não é à toa que as promessas são na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da nossa vida. É porque isso vai acontecer. Vão acontecer oscilações, vão acontecer dias mais felizes, dias menos felizes. E é justamente nessa hora que você prova quem você é. Eu costumo dizer que você dá o tom da sua personalidade no momento, não é o que vai te acontecer, é como você vai reagir a isso. Então, é ali que você dá o seu tom, é ali que você mostra que tipo de ser humano você é. E, muitas vezes, as pessoas têm se casado como sociedade. Não que o casamento não seja uma sociedade de vida. E eu, inclusive, gosto dessa ideia de sócios de vida. É cool, é gostoso de ouvir. Só que é bem mais que isso, né? Casar-se de verdade é fundir sua biografia com a biografia do outro. Se você fosse pensar num livro, é como se você estivesse escrevendo um livro e a partir daquele capítulo, não existem capítulos onde aquela pessoa não esteja escrita. É uma baita responsabilidade. É criar uma história de vida a partir daquele dia. A gente romantizou de um jeito ruim, não que os contos de fada sejam ruins. Inclusive, eu acho que os contos de fada são grandes jornadas pelos quais a gente pode aprender. Mas a gente começou a construir um imaginário de que, por meio da lógica do felizes para sempre, viveram felizes para sempre, como se o casamento fosse o cume, né? A data do casamento, a cerimônia ali, fosse o cume daquela paixão. E ao contrário. Uma vida de família bem estruturada, né, um casamento de verdade, ele pressupõe que as pessoas, a partir daquela data do casamento, elas vão criar uma curva crescente de conexão, de entrega, de sacrifício, que vai edificar e vai culminar num amor verdadeiro. Então, somente diante dessa, vamos dizer assim, dessa conjuntura, dessa estruturação, é que a gente vai ter uma jornada de casamento verdadeiro. Então, a disposição de uma comunhão total, sabe? De uma entrega profunda, de não pensar... Eu costumo falar até uma coisa que é engraçada. Eu costumo dizer ao meu marido, você é a melhor parte de mim. Isso é uma coisa delicada que, se você parar para meditar, é tão simbólico, né? O outro, você entender o outro como uma extensão de você mesmo, né? As realizações, as alegrias, as tristezas, mas isso ainda sem perder a individualidade. Porque o masculino precisa ser preservado e o feminino também. É nessa complementaridade que a gente cresce. Então, não quer dizer que eu vou me fundir me anulando. Quer dizer que eu vou fazer, na verdade, o melhor resultado possível, que é a gente se tornar efetivamente complementar. Um time, uma parceria, uma unidade tão forte que aí sim seja completamente blindada e à prova de qualquer circunstância. E é aí que a gente alcança esse ideal de amor. E esse casamento de verdade, ele vai ser capaz de suportar as promessas de alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as outras coisas que a gente promete quando a gente sobe no altar. Você acredita, então, assim, com a sua experiência, as pessoas casam muito com uma expectativa que, na realidade, quando se deparam com o que é, de fato, um casamento de verdade, elas se frustram? Demais. Primeiro porque as pessoas casam para a própria felicidade. Né? É igual quando elas fazem sexo, né? Eu brinco aqui, eu vou misturando as coisas, mas eu misturo, mas depois desenrola direitinho na cabeça de vocês. Conecta, Aline. Eu costumo brincar que é o seguinte, ó. Quando a gente quando a gente pensa em felicidade, pensa em ser feliz pra gente, vai dar errado. Porque a felicidade, ela não é construída com a solidão. Nós somos seres sociáveis. Nós fomos feitos para a comunidade. Nós fomos feitos para essa entrega. Né? O amor é um vetor para fora. Então, se você casou, eu quero ser feliz. Eu confesso a vocês, eu tive a sorte, a graça de ter acesso a esse conteúdo antes e eu remodelei meu pensamento. Meu primeiro momento, quando eu pensava em casamento, eu pensava que casamento era para eu ser feliz. Eu vou me casar com uma pessoa maravilhosa, com um potencial, com garra, e a gente vai construir uma vida linda juntos, porque eu quero ser feliz. Eu desconfio muito das pessoas que vão ter me ter. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu quero fazer quem eu amo feliz. Esse é o meu lema de vida. Porque fazendo-os felizes, eu sou feliz. Agora eu vou dar a mesma lógica no sexo. A pessoa que vai para a cama e ela vai para a cama para ela ter prazer, provavelmente primeiro ela transa mal, tá? Cá entre nós. Não... Fico brincando que eu conheço todas as camas, dos artistas aos crossfiteiros. Não posso revelar a identidade dos meus pacientes, porém eu conheço. Então, primeiro que transar mal. Segundo, o que rola? A pessoa que vai buscando o próprio prazer, ela não está conectada. O sexo é troca, é comunicação. Se não há uma troca real, legítima,
Aquilo ali é performance, Encenação, né? não é sexo. É um outro negócio. Inclusive, eu provoco os homens e falo, você nunca fez sexo de verdade com a mulher. Os caras ficam loucos. Eu falo, claro, porque talvez você nunca tenha conseguido se entregar. E a mesma coisa pra mulher. Então, uma dinâmica muito específica é essa da sexualidade, quando você diz assim, olha, se você vai pra cama pra ter prazer, você ainda não entendeu o jogo. O segredo legal, o que entrega realmente, né, vamos dizer assim, o grande tesão é quando você se entrega pro outro e o outro se entrega pra você completamente despidos. E não é só uma questão de vestimenta. É uma questão de entrega corpo e alma. E aí você consegue atingir o máximo da potencial da sexualidade. Tudo bem ao contrário do que a gente tem vivido hoje, né? A galera muito performática, muito pornô, muita porcaria embolada e, no fundo, muito pouco amor, de fato, muito pouca entrega. Imaginário completamente poluído. Né? E aí é por isso que a barriguinha da mulher incomoda. Tipo assim, uma barriguinha que a mulher faça já é um problema. O cara, a mesma coisa, né? Se o cara já tem alguns defeitos ou não tem ordem na casa, tipo, isso já virou um grande problema. A louça, né? Eu falo que o casal que briga porque a louça tá na pia. Eu falo assim, cara, não entenderam nada de casamento ainda. Não era pra ter briga. É tipo, me deixa que eu faço, me dá pra mim. Percebe? Tipo, eu vou fazer. Aline, mas você faz isso com um cara que é maduro como seu marido e o cara que é imaturo. Opa, então o jogo é crescê-lo em um amadurecimento. Eu nem ia brigar com o imaturo, não brigo sobre a louça. E elas ficam enlouquecidas comigo, porque eu oriento, né? E aí, no processo de orientação e atendimento, eu falo, mas eu não devo perguntar, mas eu não vou brigar pela louça. Mas ele não vai se acomodar com isso. Eu falei assim, não, joga o jogo do gente grande, seja madura, se comporta à altura. E, naturalmente, ele vai ser impelido. Aí você sabe o que dá muito engraçado? Elas fazem tudo ao contrário, né? Não, fazem tudo ao contrário do que seria habitual, do que estão dizendo por aí. Como é que chama aquela coisa do... quando a pessoa dá um gelo, como que chama que ele chama? É contato zero, que tá na moda. Querem fazer contato zero, querem botar real, querem botar eles com a lista de tarefa pregada na geladeira. Eu falo, é nada disso. Não. Eu falo, nada disso funciona. Isso, no fundo, coloca, primeiro, o homem no lugar de seu filho, porque você está tentando educá-lo para o casamento, que vai dar ruim. E a segunda coisa que não funciona é porque não é assim. A gente é, como eu diria, o ser humano ele é mimético. O que é mimético? A gente imita o tempo inteiro. Então, o que acontece? Uma pessoa, para ser madura, ela precisa conviver com outra personalidade madura. Muitas vezes a gente tem a mulher com uma certa razão a mais, mas tão imatura quanto o homem que ela tem. E aí ela começa a reclamar porque ela quer ir para um outro lugar, mas ela só quer ir se ele for. E eu falo, vai primeiro. Não, mas aí poxa, aí eu vou. E se ele demorar para vir? Aí eu vou estar entregando e eu falo, mas foi isso que a gente combinou? Quando você casou lá, não era na alegria? Você não tinha essa disponibilidade, né, essa incondicionalidade? Falta essa clareza, né? É. Uhum. Aí o que acontece? Ela topa. Quando ela topa, o que acontece? O resultado vem. Por quê? Porque naturalmente, para amar de verdade, você tem que crescer e amadurecer. Aí ela cresce, amadurece, e aí ela vê a mágica acontecer. Então, não se trata, não tem fórmula mágica. Tem que perguntar assim, Aline, qual a fórmula mágica? Não tem fórmula mágica. Tem a fórmula da constância, tem a fórmula da entrega, tem a fórmula da disciplina, tem a fórmula de repensar as tuas atitudes, as tuas inclinações e, principalmente, aprender a amar com sacrifício, com entrega, com disposição verdadeira. Aí, sim, se você consegue fazer isso e amar primeiro, né, que eu costumo dizer, você está disposto a apertar o play, né, para o nosso tempo digital? Se você estiver disposto a apertar o play primeiro, você vai ter o resultado. E isso é para tudo na vida. Às vezes as pessoas pensam, não, mas isso é no trabalho. De repente, no trabalho, eu duvido. Muitas mulheres podem estar me ouvindo falando, você está falando para fazer isso no casamento? Que absurdo. Eu tenho certeza que se você encarreirou, se você fez sucesso no mercado, você fez muito mais coisa que estava na sua conta, você comprou muitas brigas que você não precisaria ter comprado, e que para alcançar aquele resultado, você fez isso. Então, você foi em evento que você não queria ir, você falou com gente que não queria ouvir, você assumiu projeto que você não queria assumir. Mas por que você fez isso? Porque você tinha um objetivo maior. É a mesma coisa na família, só que em outro nível. No nível afetivo, no nível emocional, psicológico, de entrega. Mesmo quando o outro não tem condições de te entender ou de corresponder à altura ainda. Ótimo. Então, nesse ponto, assim, da intimidade conjugal, você acredita que ela se constrói não somente no ato. É muito antes, então. É a questão do diálogo, é a questão de você conhecer o outro para além do ato em si. Como é que você acredita que realmente exista essa intimidade conjugal? Vou dar uma volta mais atrás e vou chegar aí bem legal. O que acontece? Eu tenho uma dinâmica que eu explico, que é a seguinte, né? Eu digo, meu trabalho basicamente é apresentar os mesmos homens para as mesmas mulheres, só que eu faço um relifting neles, eu readapto eles ao universo, de modo que eles descobriram que faltavam coisas, faltava entrega, faltavam alguns aspectos para que eles chegassem no máximo potencial que eles têm. Beleza? Beleza. Então, quando eles começam o processo comigo,
eles não entendem que tudo isso será necessário. Muitas vezes você só está vendo aquela situação, problema, você só está vendo aquela dor que está ali construída. O que eu tento fazer, né, dentro desse horizonte de construir uma oportunidade, né, construir uma conexão? Eu costumo dizer que não tem ninguém que eu apresente de novo, se a pessoa não mudou de fato. Quem te conhece, quem dorme com você, quem transa com você, te conhece mais do que tudo. Não existe quem mais conhece o outro, ou é o marido ou é a mulher. Por quê? Porque aí você vai dizer, não, minha mamãe, meu irmão que dividiu o quarto comigo. Não, na boa. A tua mamãe, ela conhece você até a determinada idade que você saiu de casa. O resto do tempo, ela sabe do que você contou, dos momentos que você teve a oportunidade de contar. O seu irmãozão, que dividiu o quarto quando vocês eram crianças, te conheceu criança, te conheceu jovem no máximo. Depois cada um foi viver sua vida. E tem alguns momentos em conjunto. Quem te conhece e sabe quem você é o teu parceiro de vida, é o teu marido, é a tua mulher. E aí, o que acontece? Eu costumo dizer, se você chega para essa pessoa e você tá fake, você tá fazendo uma transformação só para causar, você tá botando a camisola só porque você tá com medo de um divórcio, eu te garanto que ele não vai te comprar. Agora, se você muda de fato por dentro, e é isso que eu faço muito no tratamento que a gente desenvolve, porque ele é muito multidisciplinar, se você muda de verdade, aí você tem uma chance. Você tem uma chance, não, digo você tem a chance com A maiúsculo. Porque o que acontece? Essa pessoa estava esperando exatamente isso. Ou para ser impactada e sair da inércia dela, ou da injustiça, ou do cansaço, ou da preguiça, ou da indiferença dela. Ou essa pessoa, ela estava esperando justamente isso para voltar a acreditar em vocês de novo. Então, essa dinâmica, ela é uma dinâmica sensacional. Quando eu consigo que a pessoa que está, ela assuma para si que a cama dela, a vida dela, a estrutura de afeto, de romance, de tudo disso, ele foi se apagando, foi se sujando, porque, no fundo, ela também tenha, talvez, colocado isso na 15ª prioridade da vida dela. Vem tudo antes. Tem gente que vem até... Outro dia eu estava numa situação que a mulher queria... Ah, não, porque eu vou trocar meus dentes, eu tenho que fazer uma cirurgia plástica e o marido pedindo divórcio. Eu falei assim, gente, será que sou eu que não tem? Por quê? Porque, de fato, o que ocorre é que a maior parte das pessoas, muitas vezes, elas não estão vivendo a situação que elas estão vivendo do nada. Porque eu não acredito que o do nada exista. É uma construção. Então, como eu dizia aqui, né, nessa etapa específica de como começa a relação, né, e tudo mais, ela começa com essa mudança verdadeira. Quem a gente deseja abraçar, beijar, dormir junto, é alguém que a gente precisa conhecer, que a gente precisa querer, que a gente precisa sonhar com. Se isso não existe... A pessoa que está na cama com você, às vezes as mulheres se sentem usadas. Não é à toa. É porque, de fato, o sujeito ele não está entregue, assim como ela também não está. Então, de fato, fica uma relação de uso. A gente tem uma necessidade sexual e a gente vai atender aqui com esse sexozinho quase que casual. E é por isso que a gente tem tantos casais infelizes. Porque, no fundo, o mais importante está sendo, vamos dizer assim, ignorado. E o que deveria estar em prioridade está sendo negligenciado. Então, é preciso que a gente decida com urgência, que você faça uma análise sua e pense assim, olha, eu estou vivendo quem eu deveria ser, eu estou plenamente entregue aqui. É muito comum que quando eu pergunto isso, a pessoa dê um passo para trás e fala, é verdade, eu também não estou 100% no jogo. Se você não está 100% no jogo, a vitória não é sua. É isso. Ótimo. Então, assim, você diz que casamento também não se sustenta só no amor. O que significa isso? Tem uma lógica que eu gosto de explicar que é a seguinte, né? Eu acho que, na verdade, o amor é a base do mundo, da vida, de tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas costumam associar, né? Nosso tempo ficou muito comum, confundir a definição das coisas ficou muito superficial. Essa é a verdade. Então, quando você fala de amor, muitas vezes as pessoas pensam que amor é borboleta no estômago, é aquele friozinho na barriga. Isso não tem nada a ver com amor. Amor tem a ver com constância, com entrega, com superação de desafios, com permanência mesmo que as coisas custem ou não estejam agradáveis naquele momento, porque existem sempre perspectivas superiores. E quando a pessoa é desprovida dessa percepção, qualquer coisa causa incômodo, desde pequenos hábitos mal resolvidos até questões mais complexas, onde se esperava uma determinada atitude de determinada parte e ela não está. Então, não ficou disponível ali um diálogo sincero, não ficou disponível ali uma intenção, né, empática de estar contribuindo no processo. Há sempre só o olhar para si mesmo. E muitas vezes, quando eu quero explicar isso por amor, né, que não é só o amor, é que eu quero dizer o seguinte, às vezes você quer sentir esse amorzinho de friozinho na barriga, e não é assim que funciona. O que precisa existir, para além disso, é um plano de vida, um projeto de vida, e mais do que isso, é preciso escolher qual estilo de vida que vocês querem fruir juntos. Isso não quer dizer padrão de consumo, que as pessoas confundem estilo de vida com padrão de consumo. Padrão de consumo é o que a sua renda te permite consumir. Adquirir.
Estilo de vida são escolhas viscerais que você faz. Aonde está o seu tempo, estão os seus amores. Tempo de qualidade. Se o seu tempo é gasto, aí óbvio, eu preciso trabalhar para manter os meus filhos. Então, esse trabalho não é só trabalho. Esse trabalho é fonte de manutenção. Mas eu costumo dizer, onde você gasta o seu tempo mais precioso? Onde está o seu tempo de descanso? O seu tempo, naquele final de semana, no sábado, na sexta-feira à noite, quando você está voltando do carro, que você tem um tempinho livre ali de falar, de ligar. Para quem você liga, o que você fala, quem você ouve, no final de semana, com quem você gasta o seu tempo, como você projeta, né, as exceções, os sacrifícios que você faz financeiramente. Aonde estiver essa resposta, estão os seus verdadeiros amores. E, infelizmente, a maior parte das pessoas talvez não esteja colocando em quem elas amam, no lugar que elas deveriam, principalmente no casamento. É muito provável que estejam colocando com amigos, estejam colocando na carreira, estejam colocando para 1001 fontes. Estão negligenciando outras tantas e depois isso se espanta. Assim como muitas vezes as pessoas erram a hierarquia do amor e colocam os filhos acima do casamento e há um tempo enorme para os filhos, ou o melhor tempo para os filhos, e sobra para o casal o bagaço da laranja. É óbvio que esse casamento não sobrevive. Por quê? Porque a gente não tem tempo de qualidade. A gente não tem um mínimo de tempo de convívio suficiente para estruturar uma vida a dois onde vocês se conheçam de fato, onde homem e mulher se conheçam de fato. Porque não dá. Então, normalmente, esse que é o problema, sabe? Então, essa é a base da maior parte das coisas. Então, quando eu digo que não basta só amor, é porque tem que ter o amor com a intencionalidade. Tem que ter o amor com isso, entende? E com esse entendimento do que é amor verdadeiro. Porque as pessoas... E agora a gente precisou criar essa coisa de falar amor verdadeiro, antes bastava dizer amor. Né? Como começamos a usar amor de maneira genérica, a gente precisa causar com essa coisa de que, só amor não basta. Aí a pessoa, oi? E aí, a partir do só amor não basta, a gente explica todo o resto. Pegando o gancho aí desse assunto um pouco mais polêmico... Você diz também que o sexo não começa na cama. Onde ele começa? Então, eu acho que para a mulher, 70% da libido da mulher está no cérebro, né? Não sei se você tem esse dado, mas 70% da nossa libido está na cabeça. O que quer dizer isso? Não é no cérebro necessariamente na cabeça que vai, mas é no que você constrói emocionalmente, psicologicamente e tal. Então, as mulheres têm menos impacto visual, né? Ela, para ter o desejo pelo marido, o marido não precisa estar com barriga tanquinho ali, porque ela, nossa, meu amor e tal. O jogo nas mulheres, ele ganha muito no afeto, é muito na construção, é muito nas memórias afetivas que são construídas, é muito na parceria, é muito no diálogo, porque a mulher, ela tem essa maior desenvolvimento, está cientificamente comprovado, né? Ela usa essa parte frontal aqui muito mais, né? Então, é natural que as mulheres tenham essa questão muito mais aflorada para o desenvolvimento da relação. Então, a mulher, ela não é à toa que a pessoa gosta de usar aquela ideia do forno a lenha e do homem ao fogão a gás, né? Ou então de que a mulher, ela começa no café da manhã e vai até o jantar e o cara já chega pronto para comer. E aquela coisa toda. Essas analogias que a gente tão comumente escuta. No fundo, é que a mulher, ela tem essa necessidade de uma conexão visceral, real. E muitas vezes os homens se perdem disso. Porque, sim, se deixam levar pelo excesso de trabalho, porque não foram bem educados afetivamente, então entendem que não tem que gastar tempo ouvindo, que tipo, tá, já entendi. Não é sobre você entender ou não, é sobre você escutar com verdade, né? Uma escutativa, uma escuta equilibrada. E mais do que isso, né? Uma pessoa, quando ela vai para a cama com alguém, a ida para a cama, ela já é consequência, ou já deveria ser a consequência, mesmo casados, tá? Ela deveria ser consequência de uma construção. Então, a gente se encontrou e se comunica com certa leveza, com certa profundidade sobre os temas mais corriqueiros. Não é assim que é no namoro? As coisas mais banais nos interessam no namoro. Por quê? Porque, de algum nível, a gente está apaixonado. E as pessoas não conseguem levar essa paixão adiante ou não conseguem renovar essa paixão juvenil do início do namoro. Que todo mundo tem aquela saudade de, os tempos do namoro e tal. Elas não conseguem carregar isso para a relação madura por uma questão de que elas não fazem os mesmos esforços que elas faziam antes. Então, existiam esforços intencionais de entregas. Claro que, de repente, né, vocês saíam para dançar 2 vezes por semana. Estou supondo aqui num casal que tivesse essa possibilidade. E na vida de família não vai dar para sair 1 vez no mês e talvez para dançar 2 vezes no ano ou 3 vezes no ano. Mas se dançar fizesse tão bem a vocês, por que a gente não dança no tapete? Percebe? Por que a gente precisa sair se a gente agora tem a conveniência de ter um ambiente só nosso? Mas o que eu ponto é o seguinte, as pessoas, como não dá para eu sair para dançar, a pessoa pensa então que ela não pode mais fruir daquilo. Quando, na verdade, é preciso haver uma intencionalidade, uma criatividade de colocar isso dentro da realidade nova. E aí você continua mantendo o mesmo nível de paixão. Porque se dança, por exemplo, ou música, eu tenho casais que são musicais, né? Que às vezes tem profissões, eu tenho engenheiros com
doutoras minhas que tocam e uma canta e o outro... Cara, isso é muito gostoso. Então, essas paixões que foram fomentadas, né, essas conexões que foram fomentadas no início da relação, elas retroalimentam as conexões que vocês têm, os gostos e tal. E eu, às vezes, encontro pessoas, eu já tive casos, em que eu perguntar pro cara, tá bom, a gente vai recomeçar. Onde nós vamos levá-la para jantar hoje, né? Vamos pensar aqui no plano. E aí, só para começar a conversa, ele virou e falou assim, eu faço a menor ideia de onde a minha esposa gostaria de ir, eu não sei nem o que ela tem gostado de comer. Se perderam, né? Absolutamente. Percebe? Mas isso não é sobre... E ele poderia pagar o melhor restaurante de São Paulo. Então, o ponto não é o que vai acontecer. Eu até falei, você pode pedir até no iFood. Você pode pedir pelo telefone. O ponto é como isso está dentro de você, essa disponibilidade. E aí, o que acontece? Um casal que não vive isso, não vive essa estruturação do cortejo, depois de toda uma entrega ali, de uma troca, de um espaço, de uma escuta, onde ele se sente respeitado e ela também. Porque a gente fala muito, a mulher reclama muito de ser desrespeitada. Mas talvez pela questão da ideologia feminista que tanto colocou a gente, talvez pelo embrutecimento mesmo na dinâmica do ser mulher, né? A referencial do feminino mudou muito. A feminilidade está meio A feminilidade está um pouco confusa. O que acontece? Muitas pessoas têm tido, né? De fato, a mulher tem sido muito grosseira, né? Muitas vezes mais grosseira. Então, as mulheres falam muito do que os homens, né, são agressivos ou não são gentis o suficiente. Mas o que eu vejo é que muitas mulheres também não o têm sido, também têm saído desse lugar, inclusive nem combina com elas. Elas fazem mais, talvez, até por um processo de autoafirmação ou por pensar assim, eu preciso posicionar duro para ele não acomodar ou não pensar que isso é viável. E aí elas se despersonalizam. E, por último, naturalmente, então, se você não tem um cortejo, né, que é aquele brigadeirinho, aquela brincadeira, aquele charme, né, mensagem a que provocação, seja, né, mais claro, delicada. um detalhe ali, você não tem esse momento de troca profunda, de troca bacana, o desejo que você tem de se conectar, de se entregar à mulher, né, se entregar para um homem é absoluto, ela não existe. Assim como a mesma coisa o homem, né, às vezes ele deseja a mulher dele, mas às vezes não. Porque ele olha pra mulher e fala, ela tá cansada, ela tá com olheira, ela tá não sei o quê. Eu penso na minha cabeça, né? O ideal de um cara que vê a mulher dele assim é falar o seguinte, o que eu posso fazer por ela? Mas assim, imediato, amor, olha, sei lá, pede ajuda pra tua mãe, vai no salão, ou então vamos contratar alguém a mais, se não tá dando conta quem pode. Eu fico e você vai. Tipo, algo tem que ser feito, né? Que não é na base só da crítica. É preciso algo que cocrie, que entregue também. Então, muitas vezes, o que irrita as mulheres é essa, vamos dizer assim, essa passividade masculina, ao passo que da parte deles também o que machuca é que muitas vezes, ao invés de encontrar caminhos femininos, de cativar, de mostrar que elas estão ali só para despejar frustrações ou para, de alguma forma, até ameaçar. Olha, você não tá vendo? Tá todo mundo aí, não sei o quê. Aqui em casa, não. Então, esse jeito mais rude, essa forma mais distanciada e até mesmo, eu diria, da parte das mulheres, mais autodefensiva, ela não edifica. Ao contrário, se você está autodefensiva dentro da sua própria casa, ou você abaixa a guarda ou você caminha para o divórcio. Isso é um fato. Porque se nós somos o núcleo afetivo mais importante da casa e nós já estamos com a guarda lá em cima, não vai ser esse homem que vai levantar o dedo e falar assim, peraí, acho que a gente se perdeu aqui. É uma, não vou dizer responsabilidade, mas é um chamado feminino. Percebe? De dizer, olha, o tom não é meu, porque esse lugar é nosso. Eu gosto muito de dizer isso, né? O tom da casa, eu falo, a cama é da mulher e o tom da casa é dela. Se você está dando o tom errado, ele vai responder o seu tom. E aí, se você for pensar, se fosse uma valsa, uma dança, ou mesmo uma orquestra, se um entra com o tom errado, todo o resto desafina. Então, a gente entender que a mulher tem essa primazia, para mim, não se trata de sobrecarregá-la. Para mim, se trata de privilégio. Eu estou dizendo a você dá o tom. Que tom você dá? Se eu botasse o microfone agora na escuta para você, o que você traria como mulher para dentro da sua casa? Essa é uma premissa muito significativa. E essa é uma perspectiva muito importante. Porque as mulheres olham para isso com sobrecarga. Eu olho como privilégio, de verdade. A docilidade feminina, ela norteia o ambiente, né? Ela norteia a casa, ela consegue conduzir o ambiente no que você está dizendo, né? Sim. O homem não vai passar a enxergar aquela mulher como uma caixinha de reclamação, né? Mas sim, como, de fato, aquela pessoa que conduz o ambiente. Ela só precisa realmente reconhecer o seu valor. Perfeito. Quando você diz no seu conceito que a mulher ama primeiro, o que quer dizer isso? Isso parece que afeta alguns egos, né? De pessoas acharem que, peraí, ele tem que fazer a parte dele para depois eu reagir. O que significa dizer isso? Então, na verdade, eu defendo que qualquer um pode... Eu costumo brincar que, inclusive, o mais maduro ama primeiro. Aí eu fico brincando. Se as mulheres amam mais e primeiro, aí é outra coisa, né? Então, nós ficaremos aí com a marca e com a chancela de novo de... É fato, né? Tem uma teóloga que chama Alice von Hildeberg. Ela era contemporânea nossa, faleceu tem alguns anos, poucos anos. E ela é bastante interessante. Teóloga, filósofa, enfim, uma mulher brilhante.
E ela tinha uma ideia que diz exatamente que as mulheres dão o tom do mundo, né? Elas humanizam a humanidade, a sociedade. Elas dão vida, voz, enfim. E é verdade. Se a gente for parar para pensar numa lógica natural, né, desse modelo de família que a gente tem, os homens saem de mulheres e voltam para mulheres, né? Então, eles nascem de mães e vão para esposas. Então, nessa dinâmica, o que a gente tem é o seguinte... o sujeito, as mulheres dizerem, não, peraí, não é bem assim. Não, é bem assim, sim. A nossa responsabilidade é bem significativa e o nosso trabalho é muito estratégico. Só que do líder, da liderança feminina, e aí eu gosto de falar liderança feminina mesmo. Na casa, o ideal é que tenha uma liderança masculina e uma liderança feminina. Né? Então, eu não sou a defensora da apatia da mulher, não. Eu estou aqui falando para a mulher aceitar, baixar a cabeça, ser completamente passiva. Né? Porque acaba sempre querendo criar esses estereótipos para invalidar a fala. E não tem nada a ver com isso. Eu acredito que a mulher, ela, ao contrário, ela tem um chamado de liderança e protagonismo fabuloso na humanidade. A gente começa uma revolução dentro das nossas casas. Eu tive um papo super bacana com meu pai. E o meu pai falava sobre isso, né? Sobre como que faz e tal. E eu falava justamente sobre esse protagonismo, né? Da gente protagonizar as coisas. A gente não tem noção, dimensão do quanto que a gente pode protagonizar isso sem esse viés de vitimismo. Por quê? Porque o líder, ele precisa entregar mais. Meu pai falava de líder, ele falava, o líder, ele precisa ter uma certa conduta que atrai as pessoas. Ninguém segue o que não admira. Ele é referência. Exatamente. É preciso uma certa referência, um puxo ali que cative o coração. Então, quando eu falo da liderança feminina e entendendo que a mulher é a base afetiva da casa, porque ela é mais madura para tal, não é uma questão de imposição, é uma questão, inclusive, de conforto. As mulheres que não estão explorando todo o seu potencial afetivo, que não estão assistidas emocionalmente, psicologicamente, que não têm, mesmo que quando precisam, um acesso estruturado, o que acontece com elas é que elas ficam muito ruins, elas ficam muito tristes, elas sofrem muito, porque isso é uma necessidade para alcançar o máximo da potencialidade, da personalidade dela. Então, essa dinâmica da gente olhar para a mulher e pensar, né, como a Alice bem diz, que a gente tem um chamado, é uma revolução silenciosa. Se eu, na minha casa, faço muito bem o meu trabalho e entrego pessoas de bem para o mundo, assim como você na sua e tantas outras que nos escutam aqui, eu tenho certeza que a gente tem uma revolução das famílias, uma revolução do bem, e que não precisa de faixa, de queimarmos nada, alarmante, de fazermos nada. Inclusive, é uma revolução de longo prazo. Porque não é uma revolução que vai entregar aqui agora, apesar da gente ter efeitos no curto, no médio e no longo prazo. Mas ela vai semeando, ela vai mudando, ela vai transformando. A gente sabe que hábitos de consumo, por exemplo, eles vão mudando de acordo com a resposta dos clientes, não é verdade? Se determinada marca tem um comportamento inadequado ou a gente não passa a não gostar de determinada produção que eles fazem, a gente abandona aquele consumo e a marca tem que se reinventar. É a mesma coisa da sociedade. Se a gente está reclamando do que a gente tem vivido como sociedade, está incomodado, saiu essa série aí, Adolescência, tá todo mundo falando disso. Eu fico assim, todo mundo tá indignado, tá todo mundo assustado, mas concretamente, o que as pessoas que assistiram essa série, que foi um sucesso, um estouro mundial, o que essas pessoas pegaram para si e estão trabalhando para fazer, de fato, dentro das suas casas, com os nossos adolescentes? Eu costumo dizer, inclusive, que se eu não trabalhasse diretamente com famílias, eu com certeza pegaria o nicho de adolescência. Porque eu acho que é a última chance antes da largada final, né? Então, assim, no fundo, essa questão da adolescência, que a série revela todo o problema, né, estrutural e dessa nova geração, com tudo que vem sendo explicado, que não é o pauta aqui exatamente, mas o que ela revela é o quê? São anos de negligência para, de repente, as pessoas se depararem com um susto. Só que eu costumo dizer, diferente do casamento, que as pessoas gritam e falam, eu vou chamar um advogado, eu vou sair de casa, a coisa vai acontecer, porque a gente está falando de 2 adultos, uma criança negligenciada, ela fica negligenciada por 10, 12 anos. Mais que isso você não segura, porque ela tem tamanho, corpo e voz de adulto, ela começa a ter porte. E aí ela começa a fazer coisas que são realmente perigosas, realmente impactantes. E aí, realmente, você começa a tomar um susto que esses 12, 13 anos de negligência, de mais escolhas, né, de ausências, de uma educação, muitas vezes, enviesada por utilitarismo, por muito dinheiro, pelo sucesso, sem um fundamento de valores e de uma moralidade bacana, eles vão entregar a conta bonitinho. Então, essa adolescência que está todo mundo super impressionado, que com certeza está impressionado também porque está vendo os dragões dentro de casa, tem a ver com essa ignorância, que é a mesma coisa do fenômeno que acontece com os casamentos. Só que como os casamentos são entre adultos, a gente não se sente muito responsável, né? Não é, né? Porque a incondicionalidade foi tirada, eu não tenho que amar sobre qualquer condição, bora lá. Não. Agora, quando a gente está falando de jovens, de jovenzinhos, né, ali, talvez de crianças que estão aí adolescendo, a gente sente e não tem como fugir, e a responsabilidade é do responsável, né? Até os 18 anos, o pai responde criminalmente pelo filho.
Então, opa, isso é projeto teu, você cuidou como? No casamento, as pessoas não vão... Se não tem uma boa família, se não tem bons amigos que batam no ombro e falem para a pessoa que projeto é esse, né? Fazendo um paralelo da adolescência com o casamento. Que projeto é esse? Isso é responsabilidade sua, vem cá. Ninguém bate, ninguém tem coragem de bater no ombro da pessoa muitas vezes e dizer para ela, esse teu projeto tá falido, mas assim, o que a gente faz com o adolescente? Então a gente joga os adolescentes que estão com problemas no lixo? A gente não faz isso. Então a gente joga os casamentos que estão com problema no lixo? Não, a gente precisa ter instrumentos, ferramentas, e isso é tão maravilhoso da tecnologia, de tudo que a gente vem trabalhando em prol, né? Minhas especializações que vão em ciências da família, padrões comportamentais, análise comportamental, mentor e coach, tantos outros desdobramentos, psicologia familiar, enfim, um arsenal de coisas que eu venho estudando há décadas. Isso tudo tem hoje, a gente tem uma seara hoje de desenvolvimento de conteúdo fantástico. Para ninguém precisar abrir mão de família, para ninguém precisar abrir mão de filho, e dizer assim, ai meu Deus, não há outro caminho. Não existem múltiplos caminhos. Eu costumo dizer, inclusive, que é o seguinte, ninguém quer o divórcio pelo divórcio. As pessoas só acreditam no divórcio porque elas acham que não existe outro meio de fazer a coisa dar certo. Ninguém apresentou para ela. Eu sempre digo, a pessoa, eu não consigo enxergar outra alternativa. De fato, aí você vai achar que o divórcio é uma solução. Mas divórcio não é solução. Divórcio é medida paliativa. Solução é você ter ferramenta para olhar para dentro de casa, para fazer as lições aprendidas e, a partir daí, construir uma vida nova. A partir daí, fazer novas escolhas e definir um estilo de vida, de família. Eu falo muito isso quando eu estou dando aula de psicologia dos hábitos ou quando eu estou atendendo. Quando você entende que as escolhas, né, que mais importam na sua vida compõem o estilo de vida que você quer levar, seja no trabalho, seja como é seu papel dentro da sua família, seja com seus amigos, tudo isso compõe, né, suas escolhas, suas múltiplas áreas de estudo, enfim, se é que tem, né? Que a gente está num tempo em que a galera não está gostando muito de estudar, o que é uma pena. Mas quando você tem isso, você está direcionando, está norteando a tua vida. Então, esse estilo de vida, ele precisa contemplar o que é mais importante, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, porque algumas pessoas têm sucesso e outras não. É porque as pessoas fizeram escolhas diferentes. E essas escolhas diferentes, elas entregam resultados diferentes. Então, quando você olha uma pessoa que tem um filho bem educado, ou quando você olha um colega de trabalho que tem um casamento feliz, entenda, não foi sorte. Foram escolhas diferentes da que você, se você está passando por esse momento, fez, que entregaram um resultado diferente. E nada impede que, mesmo você tendo errado ou se frustrado num primeiro nível, num primeiro ciclo, você não deseje recomeçar e aprender do que entrega sucesso para outros, podendo fazer sua própria jornada novamente feliz. Então, por isso que eu não acredito, né, que os casamentos estão fadados ao fracasso, que não existe mais espaço para ser família. Ao contrário, eu acho que diante de tanto conhecimento, que é diferente do pool de informações que a gente tem hoje em dia, se a gente se dedicar um pouquinho só que seja, por dia, à nossa jornada de família, principalmente como casal, porque o casal é o cerne, o casal é a base da família, a gente já transforma. A gente já transforma os resultados e, naturalmente, a gente tem essa sensação que a galera gosta tanto e tem buscado tanto de verdadeira felicidade. Busca do sentido, né? Sim, claro. É o sentido da vida, né? Como se isso realmente norteasse. Você falando isso também me recorda um livro que eu estou lendo sobre caráter, né? Como, Legal. de fato, a base familiar, né? O conceito família realmente é o que dá luz para a questão dos valores, dos princípios, a pessoa ter um caráter bem formado. E é muito mais difícil, claro que não é impossível, na ausência desse cenário, mas dentro desse cenário, principalmente a figura feminina na influência da construção do caráter do ser humano, do indivíduo. Né? E como você falando aí, né, da importância da mulher também se reconhecer como tendo esse alto valor, não é uma questão de competição, mas de saber reconhecer o lugar dela dentro de casa e como isso pode influenciar e gerar um impacto muito positivo e até mesmo transcendental dentro da criação, da construção familiar, né? Porque é um impacto que parece que a pessoa pensa assim, é imediato. Não, é algo a médio e longo prazo e lá no futuro, assim como você falando da sua própria família, né? Você é resultado, fruto de provavelmente uma família e de uma mulher, que você mesma disse, que se abdicou da vida profissional para forjar e construir ainda mais o caráter da Aline. E aí que é legal, né? A minha mãe, ela abdicou da vida profissional dela pronto. Primeiro ela construiu uma carreira, né? E depois ela abdica dessa carreira. E é uma coisa que eu gosto muito de dizer às pessoas. Depois a minha mãe voltou, tá, para a carreira dela. E mesmo numa outra geração com menos tecnologia e possibilidades que a gente tinha hoje, a minha mãe se aposentou. Então, assim, se a gente for parar para pensar o tempo que a gente tem mesmo com os filhos, ele é um tempo curto. Porque você pensar numa criança, ela vai ficar mesmo sob a sua batuta, cara, coloca aí, de 15 a 18 anos. É o tempo que você vai viver a sua maternidade, a sua paternidade. A menos que você faça um mau trabalho. Aí você pode ter que viver o resto da tua vida.
Agora, se você fizer um bom trabalho, eu com 16 anos eu trabalhando, nunca mais pedi dinheiro ao meu pai para cortar o meu cabelo. E olha que eu sou vaidosa, e olha que eu gosto de gastar no salão. Não gastava. E não porque ele não me desse ou não se preocupasse com isso, ao contrário, porque eu me orgulhava de ser independente. Eu me orgulhava. Aos 18 anos eu era independente. Se eu quisesse morar sozinha, eu moraria sozinha. E eu escolhi morar com meus pais. A minha mãe teve uma conversa comigo aos 18 anos. Eu tinha passado por uma grande empresa, uma SA. A minha mãe conversou comigo e falou assim, eu acho que você ainda precisa amadurecer um pouco mais, eu acho que seria importante eu me apresentar ao seu pai. Eu falei, mas a gente teria que se mudar, porque eu vou minha vida, faculdade, vida, negócio, trabalho. Ela falou assim, tudo bem, onde é que ia ficar bom pra você? Eu me lembro, a gente foi morar em Copacabana, porque era onde ficava mais funcional pra mim na época. Eu usava muito o aeroporto Santos Dumont, então eu precisava de... E minha família morava em Niterói nessa época. E aí eu lembro que eu falei assim, aí minha mãe falou assim, não tem problema nenhum, a gente vai se mudar. Que incrível. A gente se mudou, meus pais se mudaram, alugaram a casa própria deles, e se mudaram comigo. E ficaram comigo, e aí a minha mãe falou, fez diferença na sua vida? Eu, absolutamente. Agora, eu tenho uma questão de família estruturada e de escolhas, né? Eu fui dócil bastante para ouvir aquilo que a minha mãe dizia. Olha que eu tinha uma jornada de já ter começado e de ter tido toda essa base familiar. E eles foram muito presentes e se colocaram. Porque o que meus pais com certeza tinham no coração, e eu tenho também para os meus. Eles falaram assim, cara, é a tacada final para ela. Tipo, daqui um pouco, tipo assim, tá, a gente vai se sacrificar por faltava 2 anos e meio na faculdade, né? E aí eu tinha que viver toda uma vida de conciliação de agendas que já estava ficando insuportável para mim, tendo que ir até a casa deles. E eles falaram assim, a gente ainda quer estar aqui por perto. Eu me formei, depois eu formei e casei, enfim, alguns anos depois, e fui. E eles muito satisfeitos, porque, tipo, era a tacada final deles, tipo, era o último tempo de influência, conselhos e tal. Dali pra frente, são os flashes que a gente vive hoje. Refinou, Aline. É ali pronto, sabe? Era chegar e não deixar, porque eles tinham muito medo, né? A minha geração foi a geração que conheceu o êxtase, né? Que conheceu um monte de coisa nova. Eu era uma menina nova, com muito sucesso, muito dinheiro, amigas na Zona Sul, que no Rio de Janeiro, que a gente sabe, né? Que é uma galera um pouco pra frentex. Então, meus pais tinham muito receio de que eu me perdesse. Apesar de terem confiado na educação que eles deram, eles tinham esse medo, né? De que eu me perdesse. E eu agradeço, eu sou muito grata a eles por terem, minha mãe, principalmente, né? Ter capitaneado essa mudança e ter dito assim, não, eu topo, eu vou fazer esse tempo por você. E depois a gente toca a nossa vida, tá bom? E foi de fato. E daí, no fundo, eu e meu irmão aproveitamos essa jornada. Depois que, de fato, eles voltaram pra casa deles, a gente foi viver a nossa vida. E os dois, assim, entregues pro mundo. E, tipo, e não existe essa volta, não existe dependência financeira. Ao contrário, né? Continua um ciclo de mútua ajuda, de amadurecimento, de conquistas e, muitas vezes, de aconselhamento. Que é o lugar para o qual os pais devem caminhar logo cedo com seus filhos, né? A gente construiu uma ideia, e por isso que a gente tem tantos adolescentes de 40 anos, né? É porque, no fundo, tem um trabalho mal feito da parte dos pais e depois tem um trabalho mal feito do própria pessoa quando se vê nesse lugar. Porque, cara, não tem problema. Se hoje você se encontra, né, e você olha algumas coisas nas quais a tua vida não funcionou direito, nada impede que você bata na mesa, adulto que levante e diga, a mudança está comigo. Só que para tal é preciso inteligência emocional. E é o que tem faltado muito às pessoas, porque tem faltado muita família. Se as pessoas não têm inteligência emocional, né, que é uma pauta tão batida hoje, eu reitero aqui a minha fala. As pessoas não têm inteligência emocional porque elas não têm família. Se você tem uma família estruturada, isso faz diferença. Muitas vezes um homem me fala, olha, Aline, talvez eu fique em casa, mas eu só ficaria pelos filhos. Aí eu falo assim, olha, já estou gostando de você, você tem caráter. Mas você não vai precisar ficar por ele, não. Nunca precisei, em caso nenhum, usar como argumento, e eu gosto dessas coisas que são gravadas, publicadas, pode ver aí se vai vir algum. Não, comigo você usou os meninos. Eu nunca usei. Em 15 anos de trabalho, eu nunca precisei dizer a um homem ou a uma mulher, mas a um homem que é mais comum que as mulheres, né, questionem isso, né, que o cara falou que não está comigo por mim, está comigo pelos filhos. Eu costumo dizer, esse sujeito tem caráter, a gente está falando de caráter, né? O sujeito que fica em casa pelos filhos tem caráter, mas não é preciso que seja essa a razão. Eu falo, o casamento é entre vocês e é sobre vocês, e se vocês fizerem um bom trabalho como pais, é natural que daqui um pouco a casa esteja vazia e sejam só vocês dois. Então, não vai fazer sentido não ter por perto a outra pessoa com uma relação bacana. Então, é preciso que a gente arrume essa relação. Então, eu sempre brinco, né? Não é preciso ficar pelos filhos, mas o sujeito que fica me mostra honra e caráter. E sai desse mundo da teoria, né? Porque eu acho que hoje essa questão popularizou-se também muito, essa questão dos conceitos, das pessoas se aprofundarem, mas falta um pouco da prática, né? De executar o que ouvem, certeza. De visualizarem exemplos e só ficarem na aba ali da admiração e na hora do vamos ver, de realmente exercer aquilo que eles estão escutando, muitos se acovardam, né? Acho que isso é uma coisa também que, infelizmente, é presente também na nossa geração. Vicky, tem que te dizer, admiração não mantém o casamento. Admiração, para mim, é bônus. Você admirar quem está do seu lado é bônus. Admiração não é a base do casamento. Por quê? Porque em inúmeros momentos, uma mulher no puerpério, o que o sujeito vai admirar na mulher dela no puerpério? A não ser a garra, né? A não ser a disponibilidade ali daquela doação infinita para o filho. Se ele olhar fisicamente como esposa,
ela está bloqueada para a sexualidade. Ela está provavelmente andando completamente disforme, né, fisicamente. Mesmo que ela se cuide um pouco, não é a prioridade dela naquele momento. E muitas vezes o leite vaza, até o brinco, né, suja a roupa, não dá. E a vida dela se volta toda para aquela criança pequena. Então, se ele estiver esperando admirar ou ter a atenção dele de homem, eu acho isso tão estranho. É claro que eu acho que é importante que o casal não puerpere ou nos primeiros 6 meses de vida do bebê ali, mas a mulher falando assim, o que eu faço para garantir que o meu marido vai olhar para o lado? Sacode ele e fala assim, você é homem ou não é? Eu tô casada com quem? Eu conto com você aqui. Para mim é muito importante. É agora que você me mostra quem você é. Ele não é um bebê que chupando o dedão, jogando videogame, bebendo dele. Não, vou chegar tarde que a minha mulher tá com mau humor por causa do bebê pequeno. Oi? Que homem é esse que você tem sido? Da mesma maneira que a mulher, né, quando a gente pensa nessa perspectiva da admiração, tá esperando, porque meu marido de repente tomou um tombo no negócio, porque ele tá demorando para reagir, porque ele tá com uma relação mal resolvida com a família dele. Ao invés, a mulher, não, mas tu não conseguiu admirá-lo por isso. Olha, se a gente for esperar isso pra gente entregar amor, a gente vai ter um problema, então, de repente, até para amar os filhos. Porque, assim, uma criança, eu penso, né, meus filhos de, sei lá, eu tenho uma de 10, um de 8 e uma de 3. Não dá pra gente, eu esperar que os admire, né? Eles podem fazer alguma coisa ou outra notável, mas assim, eles são só crianças. E eu não deixo de nutrir um amor incondicional por eles. Quantas e quantas pessoas, às vezes, foram muito importantes na tua vida e, de repente, elas falham. E nem por isso você deixa de amar. Quem não tem um amigo que foi muito importante na sua jornada e que, de repente, ele tomou um caminho que você fala assim, porra, tô até com vergonha do fulano, tipo, fiz uma mancada. Agora, o teu marido ou a tua mulher, quando ela falha e tal, perde aquela admiração. Então o meu casamento foi por água abaixo porque a gente perdeu a admiração. Não, se você perdeu a admiração, a gente está vivendo uma fase. E, de repente, nessa perda da admiração está justamente a válvula de transformação para vocês voltarem para um outro lugar. Para vocês conseguirem construir algo novo, percebe? Que é justamente aí do que acabou, do que está quebrado, que a gente vai edificar. Tem uma perspectiva, não sei, talvez você tenha visto na internet alguma vez. Eles fotografam uma louça japonesa e os japoneses costumam colar. É uma técnica japonesa que cola porcelana com ouro. E aí, aquela xícara quebrada, né, que colada com ouro, ela se torna mais valiosa do que a xícara que ela era antes, porque, afinal de contas, ela passa a ter todo o ouro naquela parte que é colada novamente. Eu gosto muito dessa analogia para a questão da admiração. Quando a gente olha uma porcelana intacta, nova, ela é belíssima, ainda mais se for uma porcelana chinesa, né, uma coisa oriental, é muito bonito. Só que, se por acaso aquela xícara cai no chão, a gente tende a olhar para os cacos, como a gente tende a chorar o leite derramado e dá uma estranheza. Só que se a gente tem um olhar de projeção, um olhar de futuro e um olhar de amor verdadeiro mesmo, se a gente cata aqueles cacos e preenche aquilo, né, e cola tudo aquilo, sela tudo aquilo com ouro, que a gente poderia dizer, né, da entrega, do amor verdadeiro, da constância, da esperança, de buscar a ajuda certa, isso vai transformar em algo ainda mais valioso, inclusive, do que era antes, apesar de antes ter seu valor e ter sua beleza. Então, eu gosto muito dessa perspectiva. Legal, Aline. Caminhando agora para o final, né? Acho que seria interessante você trazer algum insight para quem está ouvindo a gente, perceber, né? O que seria capaz de manter o amor vivo, um romance vivo dentro de um relacionamento ao longo do tempo, ao longo dos desafios com a maternidade. O que seria, talvez, um conselho realmente para as pessoas que estão nos ouvindo? Então, tem alguns aspectos aí que são bem importantes, né? Que eu sempre gosto de dizer. Para mim, um relacionamento bem-sucedido, ele está baseado em 3 pilares que o casal sempre tem que estar cuidando. O primeiro deles corresponde à comunicação. Então, a gente acha que a gente se comunica. Só que muitas vezes a gente não entende o que é comunicar, né? A gente acha que a gente está falando, nós como mulheres. Depois, os homens, muitas vezes, a gente acha que eles não estão falando. E muitas vezes eles estão falando, mas não com uma comunicação verbal, com uma comunicação não verbal. Com uma postura, eu costumo usar a máxima que é o seguinte, confie mais no que as pessoas fazem do que no que as pessoas dizem. A gente tem uma tendência muito visual no nosso tempo. Nós somos seres visuais. Não são só os homens que são visuais. Nós, mulheres, então, você imagina. A mulher, ela consegue ver a fulana que não fez taca depilação em dia. Então, você acha que só homem que é visual? Isso é muito Não, isso é mentira. A gente é super visual. Então, a gente é muito visual. Só que o que ocorre? Como seres visuais que somos, com a construção que a gente precisa exercer, o que precisa existir dentro de nós é a seguinte lógica. Se a gente estrutura, né, uma jornada de comunicação verdadeira, essa jornada de comunicação mais profunda, ela tem que estar alicerçada numa clareza de objetivos que estão tanto no modo como eu me expresso, quanto no modo como eu escuto. E principalmente nessa conexão entre comunicação verbal e não verbal. Entendendo que nem tudo que a gente diz... A pessoa fala, não, mas eu não falei nada. Mas só aquela cara feia já falou muito por você. Só aquele cacuete, só aquele abandono do ambiente já falou muito por você.
Então, muitas vezes, a gente não entende o que é comunicação em profundidade e esse tema é pouco valorizado. Hoje em dia, mais, tá? Hoje em dia, eu faço enquetes lá na minha rede social e muitas vezes eu vejo que as pessoas têm muito mais clareza sobre isso e têm se posicionado de uma maneira... Qual é o problema do seu... as pessoas conseguem dizer muito mais vezes que é comunicação. Não era muito comum. As pessoas já iam para o segundo ponto, que era afetividade e sexualidade, que era onde as pessoas mostram isso e mostram muito o que tem a ver com traição, né? Falam de traição e tudo mais. Só que essa traição, muitas vezes, esse problema, ele é um problema que... não necessariamente ele ocorre porque a gente queira, né? É porque há um descuido, né? Não queira, claro, que tem o caráter, né? Eu digo que a traição é 100% de responsabilidade do traidor, tá? Que fique claro aqui. Mas existe um abandono prévio. Eu costumo dizer que a traição é a ponta do iceberg. Então, existe ali naquela afetividade, naquela sexualidade, uma mácula. A traição é só aquela pontinha de cima que foi, vamos dizer assim, o estopim da coisa. A relação que a gente levava ruim antes que aquela traição aconteça, afinal de contas, a traição é responsabilidade do traidor, ela é responsabilidade de ambos. E nessa responsabilidade conjunta que a gente tem que se debruçar, caso a gente queira. Então, muitas vezes, a afetividade e a sexualidade é mal trabalhada, negligenciada, né, vivida de uma forma muito egoísta, é isso que vai desassociando, desaproximando os casais. E o último pilar que eu gosto de trabalhar bastante dentro dessas reestruturação de estilo de vida, pensando, né, é o pilar que eu costumo dizer que fala da transcendência. Né? E essa transcendência, as pessoas às vezes trazem transcendência como uma questão só religiosa. Transcendência não é só isso, também isso, né? A religião ajuda a gente a ter uma projeção e tudo mais, de um futuro, de um bem maior, de toda essa questão. Mas quando eu falo de transcendência, é o seguinte, pensar a estrutura da família, a sua realização como pessoa, dentro de casa, como esposa, e depois, né, como mãe ou pai, caso sejam, e por aí vai, e também como filho, como parte do todo ali, né? Como família, ela é tem que ter ali um projeto de vida que transborde. Porque se for só para a gente construir patrimônio junto, um casamento, tá? Se for só para a gente construir patrimônio junto, de repente ter filhos, de repente curtir umas viagens, de repente dividir uns boletos, não faz sentido. Essa presença e essa necessidade de legado, a ideia de que existe algo que depende de nós, a ideia de que a gente não tem noção de como a gente influencia e transforma vidas por meio da nossa postura pessoal, por meio dos filhos que a gente coloca no mundo, por meio do nosso trabalho. Uma pessoa que ela vive bem a vida de família, ela é um profissional diferenciado. A gente tem inúmeros profissionais fantásticos, a gente tem inúmeras histórias de profissionais em diversas áreas da vida que se perderam, que morreram cedo demais, que não conseguiram concluir o que deveriam ter vivido simplesmente pelo fato de não terem uma jornada de família estruturada. Quantos e quantos e quantos e quantos. Então, essas histórias, elas explicam que sucesso profissional, né, tem uma pesquisa em Harvard muito interessante que diz que sucesso profissional é algo quase que, vamos dizer assim, para pessoas que não façam coisas muito, não sejam muito preguiçosas, ela é quase que inerente. Se o sujeito se dedica, ele vai chegar lá. E aí Harvard fez uma pesquisa para entender como que ao longo do tempo, se eles estavam colocando 30, 40, 100 mil alunos de Harvard no mundo, todos aqueles com a mesma especialização, o que os diferenciaria e faria uns alunos de Harvard serem lembrados, serem nomes expoentes mundo afora, e outros simplesmente guardarem o diploma da gaveta ou se tornarem inexpressivos. E o que ficou entregue nessa pesquisa, que é publicada já há décadas, estudada nas grandes universidades, tanto do Brasil quanto do mundo, é que o que diferenciava esses alunos era o padrão comportamental deles. Era a estrutura deles. E quando a gente fala de padrão comportamental, é aquilo que eu dizia, como alguém vai ter inteligência emocional se ele não tem para onde voltar? Se ele não tem uma família, se ele não tem uma história que o conte, se a biografia dele, como eu disse lá dos livros, né, está toda fragmentada. Então, assim como foi concluído que não basta o diploma, é preciso um padrão comportamental que te entregue sucesso e te mantenha a estabilidade para a qual você pode estar sendo convocada, a potência total que você tem. E eu falo isso muito com os empresários, com os grandes homens de negócio que eu atendo, fazendeiros, artistas. Eu tenho vários que eu gosto muito, políticos, tá? Vários bem legais, que quando chegam para mim nessas crises existenciais, né, eu costumo dizer que toda crise no casamento, ela não é uma crise no casamento, ela sempre é precedida de uma crise existencial. Todas as crises de casamento são crises existenciais no seu núcleo. E aí depois ela se desdobra numa crise do casamento. Porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu não entendo a minha identidade, eu não consigo complementar ninguém, eu não consigo ajudar em nada. E aí o projeto pifa. E é nesse momento que, ao invés da gente pensar, então troca essa peça com defeito, a gente tem que pensar, então, qual é o problema existencial dessa pessoa que eu posso ajudá-la a resolver? Ou a gente pode buscar ajuda juntos, de modo que a gente reconstrua esse ambiente favorável para ele voltar a somar, para ele voltar a se entregar, para ele ser compreendido. É fabuloso, eu adoro
Quando eu encontro no consultório as pessoas e elas vêm super fechadas, super na defensiva, principalmente os homens, né, chateados. E quando a gente começa a conversar, a aparência, né, o semblante vai se desmanchando. E a pessoa fala, uau, como que eu nunca pensei sobre isso? Então, essa dinâmica, essa mágica que acontece, ela é deliciosamente, né, vamos dizer assim, encantadora para quem está do outro lado, assim, vamos dizer assim, me traz um conforto, né? E até uma realização pessoal muito grande quando eu consigo ver que eu sou de fato útil naquela engrenagem, que de fato aquela vida, aquela trajetória toda, ela não se perde porque aquele sujeito naquele momento encontra a peça que estava faltando, que não necessariamente já é a resposta, mas é o caminho de que... eu costumo brincar que é assim, ó, tem 3 vias que as pessoas pensam quando estão falando de casamento. A primeira delas é engolir um casamento morno e ruim. A segunda delas é o divórcio, famosíssimo divórcio, que nem é alternativa, eu fico brincando que é medida paliativa quando você não tem a solução. Resolve o problema. E eu brinco que eu tenho uma terceira via que eu apresento, que é essa peça mágica. Que, no fundo, é a terceira via seguinte. E se a gente consertasse as coisas? E se a gente começasse uma nova história a partir de agora, se for o caso? E se a gente pudesse edificar daqui para frente? E aí, normalmente, o que acontece é aquele plim, aquele de uau, que insight, que uau, que legal. E aí, de fato, eu vejo que as pessoas se permitem grandes transformações, grandes mudanças e, naturalmente, grandes resultados. Incrível, Aline. Apaixonante essa conversa com a Aline. Mas para fechar, Aline, deixa um recado para o pessoal. Acho que deu para entender realmente que tudo se conecta quando o assunto é família, quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é sexo, filhos. O que você acha que é primordial para as pessoas pararem para prestar atenção, desacelerar nesse mundo que a gente vive, para realmente observar o que pode estar ocasionando essas frustrações ou se sentir perdida dentro de um relacionamento? A verdade é que hoje todo mundo pensa que o bem mais precioso do nosso tempo é dinheiro, ou é tempo, né? A gente fala, tempo é dinheiro, aquela coisa. Ou é dinheiro ou é tempo. Se você pergunta, faz uma pesquisa entre os seus parentes, você vai ver que as pessoas vão responder isso. Só que, no fundo, o bem mais precioso do século XXI não é isso. O bem mais precioso do século XXI é a atenção. Então, aonde está a nossa atenção é onde está o que a gente de fato é. Quem a gente de fato é. E o que a gente tem vivido hoje, né, são as pessoas reclamando muito da rotina, do tempo, de como as coisas estão equilibradas. E isso se dá, primeiro, por quê? Porque a gente tem sentido, por conta da comparação em redes sociais, uma obrigação meio que performática. Então, eu tenho que estar performando o tempo inteiro. Então, o trabalho que você tem de ficar ali o dia inteiro, nós brasileiros somos dos maiores usuários de redes sociais do mundo, né? Então, o tempo inteiro performando, se comparando e tal, isso é extremamente desgastante emocionalmente. E depois disso, eu diria, né? E é irreal, porque aquele mundo é uma fração, um fragmento daquilo ali, não é o todo que a pessoa está vivendo. Então, quando a gente entende que, primeiro, essa realidade não é de realidade artificial e, segundo, o bem mais precioso é a atenção, ok. Então, eu tenho uma premissa de que eu preciso cuidar melhor de como eu distribuo o meu tempo, eu preciso cuidar melhor de onde eu ponho a minha atenção, porque, de fato, a atenção é que é o melhor. E aí isso impacta no danada da rotina que é tão falada no tempo de hoje, porque qualquer pessoa que quer performance, ela vai olhar para a própria rotina. Só que a rotina não é um calendário chato de coisas que a gente tem que fazer. A rotina, no fundo, ela é fruto das nossas escolhas. A rotina ela deveria ser um depara. Então, o meu sonho grande, o meu projeto de vida, as minhas escolhas, os meus papéis que eu exerço e que eu quero, eles se compõem dessa determinada forma. E aí a rotina deveria estar estruturada da seguinte maneira. Você deveria olhar para o que é mais importante na sua vida, fazer um depara com as prioridades que você tem no momento atual, e você deveria elaborar, então, aí sim, como seria o seu dia a dia. Então, não é o filho que chora, o trabalho que pede hora extra, o marido que está... Não, eu olho para aquilo e eu falo, dessa hierarquia que eu tenho versus esse tempo escasso que todos nós temos igualzinho, quais escolhas eu elejo fazer? E aí você faz e aplica. Então, eu, por exemplo, eu costumo brincar. Eu tenho uma rotina maravilhosa. Por quê? Porque a minha rotina, ela está responsiva a todos os projetos da minha vida. Então, a minha rotina, eu não sou escrava da minha rotina. A minha rotina é subjugada a mim. Então, eu faço escolhas conscientes para colocar dentro do meu universo, da minha vida, tudo que me é importante. Inclusive, eu gosto de falar, é direito seu ter um tempo com o seu marido, é direito seu ser mulher, é direito seu curtir o seu marido, é direito seu ter um tempo de qualidade, ter carinho. Então, às vezes, por exemplo, a mulher reclama da sexualidade ou de qualquer coisa que não cabe dentro dessa rotina e vira para o marido e fala, mas eu não tenho tempo, eu estou cansada. Será que se a gente parasse 2 casas antes e deixasse a louça na pia? Será que se, de repente, você tem que escolher, de repente, não deu tempo de ir. Será que se eu levasse as crianças no salão e levasse os lápis de cor, não dava para eu fazer as minhas unhas, me sentir mais bonita e, ao mesmo tempo, estar cuidando daquela minha beleza? Será que não dava
Para no momento em que o marido chega, ao invés de metralhá-lo com várias coisas, eu não crio uma forma de otimização, seja por planilha, por WhatsApp, por aplicativo, pelo que você quiser, de organização melhor da gestão das coisas burocráticas, para poder ter só tempo de jantar olhando nos olhos dele. Talvez se a gente começasse a escolher diferente as nossas rotinas e elaborar uma jornada onde cada escolha nossa fosse responsivo ao ideal da nossa vida, as coisas poderiam funcionar melhor. E aí vocês podem me perguntar, né, por fim, Aline, se isso desse errado, os dias que as coisas não saem tão bem? Nos dias difíceis, ainda mais. Nos dias difíceis, a gente vai olhar e vai ficar só com as pedras grandes, só com o que mais importa. O que não importa, você deixa para lá. Porque se você for parar para pensar, o que você precisa fazer é uma análise se você está vivendo a vida que você gostaria de viver ou se você está vivendo uma vida em segundo plano, como uma protagonista, apagando incêndios, vivendo como se fosse, sabe, uma pessoa que está ali sendo massacrada por toda aquela jornada. Ah, porque a empresa me pede isso, porque eu trabalho... Ora, pera, está na hora de eu revisar as escolhas que eu fiz e ir trabalhando para construir novas soluções para que a minha rotina, a minha vida, ela seja exatamente um quadro perfeito de quem eu sou e não o contrário. E nos dias difíceis, é óbvio, a gente pede ajuda. Nos dias difíceis, a gente abre mão do que menos importa em prol do todo. Eu tenho certeza absoluta, porque eu pratico isso não só na minha própria vida, como nas pessoas, né? Em todos os casos que eu venho atendendo ao longo desses anos, eu tenho certeza absoluta que faria total diferença. Que as pessoas seriam absolutamente mais felizes e que mesmo depois de um dia cansado, porque o cansaço não é o esgotamento, né? Depois de um dia cansativo, lá espremida como limão, se você deita na sua cama e você pensa assim, eu combati o bom combate, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá tudo bem, tá tudo certo. Você segura na mão do seu marido, às vezes eu chego com meu marido, a gente se joga, assim, eu deito no ombro, gosto de dormir, né? Eu falo, o melhor lugar do mundo é no seu abraço. Aí eu fico lá, eu me jogo e falo assim, tá, boa noite, Deus te abençoe, tchau, tchau, boa noite. E tipo, às vezes é só isso que vai sobrar. Mas se os dois estão convictos de que vocês remaram para o mesmo lugar, tudo se encaixa. Então, acho que é mais ou menos por aí. Parar de focar só no problema e tentar pensar em alternativas que sejam, né, a solução. Eu costumo brincar, inclusive, que eu sou uma entusiasta. Eu costumo brincar que é assim, eu falo, eu sou a pessoa que eu não estou focada no processo. Eu adoro viver o processo, não entendam que eu não quero o processo. Eu adoro o processo, mas o meu foco é sempre no resultado. Porque se a gente for pensar no que está custando naquele momento, pode parecer pesado demais. Mas quando a gente compara o peso com o resultado, faz toda a diferença. Existe um livro que se chama Cabeça de Campeão, da qual eu sou uma entusiasta. E eles são dois tenistas franceses que escrevem, são campeões de Roland Garros, e eles escrevem sobre isso. E o nome do livro chama Cabeça de Campeão. Eu queria inspirar, ou talvez convocar, né, quem está ouvindo aqui, de repente, a pensar o seguinte, por que você não pensa com cabeça de campeão? Por que você não joga a sua mentalidade para construir essa jornada? Porque o campeão, ele não pensa no treino. Ele não pensa nos 50 agora, treinos, né, que ele tem que praticar. Ele pensa o quê? Ele pensa na jornada, ele pensa na medalha. Ele pensa no pódio. É aquele pódio que alimenta todas as entregas que ele precisa ir fazendo. E a gente tem que começar a pensar no nosso pódio, tanto como casal, como família, de maneira geral. Isso, com certeza, vai fazer a gente repensar a ideia. Um atleta que perca uma Olimpíada, ou talvez, né, se ele tem uma boa cabeça, uma inteligência emocional real, ele vai pensar assim, então deixei de ser atleta, vou fazer outra coisa da minha vida. O ideal seria que ele fizesse, opa, deixa eu pegar todo esse arsenal de coisas que me fizeram vir até aqui e deixa eu recomeçar de novo essa jornada, porque agora eu estou muito mais preparado para ser o campeão. E aí, naturalmente, se a gente faz essa mesma jornada na vida de família, né, numa crise que você tenha na tua família, no teu casamento, você fala, não, peraí, deixa eu pegar tudo isso que eu estou aprendendo aqui para botar isso a favor. Nossa, você fica cada vez mais blindado à prova de crises e, naturalmente, cada vez mais feliz. Incrível, Aline. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Adorei a sua contribuição com esse tema que, ao mesmo tempo, é tão profundo e polêmico, né? Porque as pessoas hoje se perderam, né, desse conceito familiar. E você trazendo com tanta clareza e maestria sobre esse assunto é realmente muito admirável. Muito obrigada com a sua contribuição. Obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo. Espero ter ajudado.